Na verdade, o sonho então é nosso, né? Porque esse também foi o meu sonho. Muito obrigada, querida, durante muito tempo. E após Jesus ter me curado de uma dificuldade, uma doença inominável que me impediu de voar por 12 anos, uma das coisas mais felizes que eu ouvi foi que eu não estava orando sozinha, mas que outras pessoas oravam e desejavam a minha cura. E eu quero dizer para você que Jesus cura. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quero dizer também para você que eu estou debaixo desta unção. E por isso curas vão acontecer aqui esta noite. Quero dizer para você que pessoas serão curadas no corpo, mas também serão curadas na alma. Jesus está marcando um antes e depois para a sua vida. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Nesse momento eu quero começar os meus agradecimentos, honrando ao Senhor pela vida do pastor Jackson, da pastora Kemi, príncipes de Deus. Que o Senhor os guarde, os sustente, os dê jornada feliz agora em seu retorno. Sou grata pela oportunidade que a pastora me confiou na pandemia, que foi para mim um alívio, um sinal de Deus ao meu favor em dias difíceis. Que Deus a aguarde e abençoe também por isso. Quero honrar a Deus pela vida do pastor Paulo e da pastora Marta. E dizer ao pastor Paulo que ele precisou de poucos minutos aqui no púlpito para ganhar 2 fãs, o Eleomar e eu. Nós estamos simplesmente boquiabertos, né, com a fluidez do seu ministério. O poder com que saem as palavras da sua boca. Eu já me vi ouvindo o Senhor num culto evangelístico e levantando a mão. Que palavra incrível nós recebemos esta noite. Pastor Sidney é um santo, pagou até minha conta hoje na Zara. Quando tudo falhou, ele teve que passar o cartão. E eu prometi para ele que o Eduardo e a Camila vão pagar quando o culto terminar. Ele confiou na minha palavra. Pastor Marcos esteve ontem com a gente, nos conduzindo, e foi ele também o do... Meu Deus, do sushi? Gente, o que é aquilo? Meu irmão, da onde você veio? Eu sei, do Brasil. Coisa poderosa, essa igreja é linda. E nós estamos muito felizes porque estamos com príncipes de Deus, nos abençoando, nos servindo em amor. Isso é muito bom. Estou pela primeira vez aqui, como vocês sabem, na Europa, e poder fazer esta viagem com a minha família é ainda melhor, né? Meu esposo, como foi apresentado, o Eleomar, meu irmão, o pastor Eduardo, Camila, minha cunhada, meu primo Daniel e o Adriano, que é irmão do meu irmão, então virou meu irmão, né? Uma coisa assim, maravilhosa. Gente, eu tenho uma palavra para vocês esta noite. Antes, eu quero apenas, ou unicamente, apresentar o último livro que o Senhor Jesus me confiou. Este livro é um livro devocional, ele tem poucos dias, menos de uma semana que ele foi lançado. Não pare agora. Devocionais para continuar mesmo cansado. Eu precisei aprender a continuar mesmo cansada. E também precisei aprender a fazer alguma coisa enquanto esperava. E aqui eu tenho uma proposta de 50 dias com a Bíblia, você e eu. 50 dias são decisivos quando há obediência. Foram em 50 dias que a igreja do Senhor Jesus viveu o primeiro grande derramamento de poder na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Me perguntaram ontem ou hoje, não lembro, se é possível fazer algum esboço a partir desse devocional. E eu disse que posso garantir que no mínimo 150 esboços. Porque são mensagens que se desdobram em outras mensagens. E, embora não seja o objetivo é você, seu aperfeiçoamento pessoal e espiritual.
vai te ajudar também a comunicar a Bíblia para outras pessoas, o que é excelente. Eu tenho ensinado, tenho ministrado sobre a importância da leitura da Bíblia e tenho hoje alunos em vários países do mundo e eles têm uma queixa bem parecida, eles têm dificuldade em memorizar o texto e acreditam que após ler não conseguirão lembrar aquilo por muito tempo. Então esse devocional ele tem um diferencial em relação aos outros, que é o acesso ao método Lectio Divina, que é uma prática espiritual antiga que ajuda o leitor a ouvir a voz de Deus nas Escrituras. É um método realmente que, além de você ler a Bíblia e ler o que eu proponho no devocional, você vai receber algumas instruções e essas instruções que você vai receber vão te ajudar a se conectar com a prática da Bíblia, ouvindo Deus através da Bíblia. Bom, isso deveria ser algo que a gente que a gente deveria fazer quase que instantaneamente. Mas diante de tantos desafios que a pós-modernidade trouxe, a enxurrada de informações que a gente recebe, muitos de nós não estamos conseguindo mais ter essa mente tranquila para isso. E esse livro visa resgatar todas estas coisas. Um livro que foi preparado com muita dedicação e que eu tenho convicção de que vai abençoar a sua vida. No final do culto ele vai estar disponível. Eu terei a alegria de fazer uma dedicatória, pelo menos para as primeiras 50 pessoas. Depois eu já não posso garantir mais. E esse aqui é um presente para o pastor Paulo. Porque o do pastor Jackson pode ser dado amanhã, sem nenhum problema. Não é isso, Eduardo? Faz uma gentileza. Não, pastor Paulo, ele mesmo vai receber o presente. Deus abençoe. O senhor pode emprestar a pastora, tá? Emprestar, ok? Vamos então agora ao texto sagrado, querida igreja. Livro do Gênesis. Fala ou não falo? Pega a sua Bíblia de papel. E abra no livro do Gênesis, capítulo de número 4. E enquanto você abre a sua Bíblia, você aproveita para abrir bem o seu coração, para receber o que o Senhor tem a lhe entregar neste dia. Eu estou com a minha Bíblia aqui, aberta, mas eu vou ler na versão que está no monitor, para que vocês possam fazer a leitura comigo, acompanhando comigo. O texto sagrado diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pode seguir. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Nós vamos ler todos juntos esse texto agora, só que é isso, ok? Então, vamos lá? 1, 2, 3. Então lhe disse o Senhor: versículo 7, que é importantíssimo. Vamos lá? 1, 2, 3. Se procederes bem, e todavia o seu desejo. Versículo 7, a parte A diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Vamos juntos lá? 1, 2, 3. Se procederes bem, vamos orar juntos? Levante uma das suas mãos agora, eu quero orar com você. Pai, eu te dou graças, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Por causa da tua palavra, Senhor, levanta um exército poderoso aqui. Por causa da tua palavra, quebra grilhões invisíveis aos olhos. Por causa da tua palavra, faça algo novo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Você consegue misturar glória e aleluia enquanto aplaude? Vamos mais uma vez? O desejado é a glória desta casa. Você já leu o capítulo 4 do livro do Gênesis inteirinho? Inteirinho? Se você não fez isso, você precisa fazer. Eu não citei os meus amigos suíços que trouxeram chocolate para mim. Herdei os amigos. Rodrigo e Jéssica, um amigo que chega com chocolate. Já ganhou um lugar especial. Bom, eu estava perguntando se você já havia lido o capítulo 4 do livro do Gênesis, e quero sugerir, se você não leu, para fazê-lo. Porque ele é uma radiografia da humanidade, dos primórdios, que tem muita relação com o que a gente vive hoje, porque foi o primeiro capítulo depois da queda. Para você não esquecer nunca mais, vamos dizer no 3, primeiro capítulo depois da queda, vamos lá? 1, 2, 3. Exatamente. No primeiro capítulo depois da queda tem inveja, tem assassinato, tem violência contra a mulher, tem poligamia. Mas também tem o nascimento de 2 filhos para Adão e Eva, que eu quero deixar claríssimo que não nasceram antes da queda. Não que não houvesse o ato conjugal antes da queda, mas porque se houvessem filhos antes da queda, eles teriam que comparecer diante de Deus naquele mesmo momento, onde Adão e Eva compareceram, para ouvir a punição e a promessa de redenção pela chegada do pecado original no mundo. Então é interessante que esses 2 meninos vão nascer em um contexto bastante complicado, num contexto onde os pais acabaram de perder o jardim. Então, enquanto os pais estão no jardim, eles não nascem. Enquanto os pais estão em plenitude, eles não nascem. Quando os pais estão vivendo o pior capítulo da vida, não propriamente pela queda, porque isso o homem teria que levar para sempre, mas pelo processo de readaptação à vida humana sem a presença diária de Deus, a vida humana com suas dores, intempéries, trabalho pesado, uma vez que o trabalho já havia, mas agora pesado, exaustivo. E é nesse momento que os 2 nascem. Eu não sei como você nasceu. Eu não sei quando você nasceu. Mas eu estou certa de algo muito importante e valioso para transmitir a você hoje aqui. Você nasceu no tempo certo. Embora possa parecer ter sido no tempo errado. Eu quero dizer a você que a sua vida e o seu nascimento foram profundamente planejados por Deus. Eu quero dizer para você que o sêmen pode ter sido de um desconhecido, pode ter sido de um irresponsável, o útero pode ter sido de uma mulher fragilizada, imatura, adoecida, mas que a decisão do seu nascimento foi totalmente divina. Eu quero dizer para você que eu e meu esposo nos relacionamos intimamente há 25 anos. Temos uma filha pela via da adoção, não temos uma filha ou um filho biológico. Com isso eu estou dizendo que casais vão se relacionar intimamente uma vida inteira e não vão gerar.
Por que você caiu na ideia diabólica de que sua mãe gerou por causa de uma violência? Que sua mãe gerou por causa de um descuido? Que os seus pais geraram porque esqueceram a pílula? Se fosse assim, eu teria que ter 25 filhos, um por ano. No entanto, Deus reservou a Maria para ser minha filha. Eu quero dizer para você que você nasceu no dia certo, na hora certa. E não foi porque aconteceu o ato conjugal. Foi porque Deus olhou e decidiu em sua presciência: vai nascer para a glória do meu nome. Outros sim, por esta razão, os abortos aconteceram outras vezes. Mas na sua vez, não aconteceu. Com isso eu não digo que antes Deus deixou porque teve prazer, mas Deus não interferiu. Interferência é a via do milagre. As coisas que acontecem naturalmente é o homem com suas decisões erradas ou certas. Mas quando Deus interrompe um processo e estabelece um novo processo, aí a gente chama de milagre. A tua vida é um milagre. Nasceram os dois. Quem está comigo, diga aleluia. E o primeiro, Caim. O primeiro. E quando ele nasceu, Eva vai inaugurar algo bem interessante que vai acompanhar os semitas, que vai acompanhar os judeus por toda uma história. Dar aos filhos nomes proféticos. Quando uma criança nasce, e todas as vezes que eu falar para você alguma coisa sobre cultura judaica, já vá me dando desconto que eu estou falando da cultura judaica antiga, que é a minha área de estudo, a minha área de especialização. Não sei nada de cultura judaica moderna. Mas quando uma criança nascia, ou o pai profetizava o futuro, ou ele falava do presente, das suas reações e sentimentos para aquele momento. Eva é a primeira a fazer isso. E ela diz: Caim, recebi do Senhor um varão. Isto vai acompanhar a história bíblica. Davi vai fazer isso com praticamente todos os seus filhos. Quando ele fala: Salomão, rei da paz. Adonias, o Senhor é o meu Senhor. Então nasce um menino. E ela diz: uau, é meu, tá? Uau. Nasceu um varão. Vou chamá-lo de Caim, porque alcancei ele do Senhor. Agora, se você está com o texto bíblico aberto, você vai perceber o que vai acontecer a seguir. Nasceu outro filho. E recebeu o nome de... E o que ela disse sobre ele? Quem foi essa pessoa? Nada. Eu vou repetir. Caim nasceu, ela olhou e disse: recebi do Senhor um varão. Abel nasceu e ela não disse? Eu vou lhe perguntar uma coisa, e você precisa ter a mente de Cristo para entender isso. Quem foi maior? Caim ou Abel? Quem foi mais célebre? Quem agradou a Deus? Então eu vim te dizer que ausências de expectativas terrenas não indicam ausências de expectativas eternas. Se as pessoas estão esperando que você seja ótimo, mas se elas não estão esperando, ótimo também, porque Deus nunca precisou das expectativas humanas para estabelecer propósitos divinos. Eva olhou e disse: Caim, alcancei do Senhor um varão. Olhou e disse Abel, e não disse nada além disso, mas Deus disse coisas que nós nem sabemos quais foram, e todas elas se cumpriram. Eu quero dizer para você que o nome Abel quer dizer respiração.
Então eu quero afirmar que mesmo que alguém não diga coisa alguma sobre você ou sobre o seu futuro, se você está respirando, fique em paz. Deus vai cumprir todos os propósitos que Ele tem com você. Se você conhece alguém pelo nome, aqui só vale se for pelo nome, aponta para essa pessoa, grita o nome dela e fala: fulano, o céu tem expectativas. Orabaixo e cantai. Nasceram, cresceram e vão ofertar. Os dois são religiosos, os dois são ofertantes, mas só um é adorador. Eu vou repetir. Os dois são religiosos, os dois são ofertantes, mas apenas um é adorador. Na versão que nós estamos utilizando, o texto diz que depois de algum tempo, Caim veio. Eu quero dizer para você que para uma oferta agrícola, isso é no mínimo um desleixo. Porque numa oferta agrícola, seria necessário que a entrega fosse imediata e não depois de algum tempo. Afinal de contas, para que serve aquela banana que você comprou 12 dias depois? Talvez esta chave seja aonde o desagrado de Deus tenha começado. Pare de segurar por muito tempo em casa o que você sabe que é de Deus e deve ser entregue a Ele. Quando você não puder vir, envie, só não deixe apodrecer. Ele chega com a sua oferta. E a primeira pista que nós temos para que Deus tenha se desagradado desta oferta, tenha sido o tempo. E a segunda pista é que quando você retira um fruto de uma árvore, você entrega o fruto, mas a árvore continua lá. A oferta de Abel, que vai ser aprovada, e vou falar dela daqui a pouco, é uma oferta inteira. Porque quando você sacrifica um animal, não sobra nada para depois. A oferta de Caim é contida. A oferta de Caim é contida. E a oferta contida é igual à adoração falsa. Tudo que nós retemos em relação a Deus se torna de domínio de Satanás. Ou a gente entrega tudo, ou não estaremos entregando nada. Houve um período muito triste da história, onde a igreja contrata assassinos bárbaros para matar pagãos. Bom, se houver algum professor de história aqui, alguém interessado em história geral, você deve conhecer bem isso. Só que naquele desvaneio da igreja medieval, ela toma a seguinte atitude: vamos contratar assassinos para matar os pagãos, mas esses assassinos precisam ser batizados, têm que ser cristãos. Porque para trabalhar para a igreja, matando os outros, tem que ser crente. Então marcaram um batismo. E os homens se enfileiraram para o batismo. Só que eles deixavam as armas do lado de fora. E o que se dizia sobre eles era: eu vou me batizar, mas as minhas armas, não. Eles vão realizar o maior massacre da história. Simplesmente porque acreditaram que era possível desassociar o que eu faço de quem eu sou. Batismo nas águas, armas do lado de fora, porque eu me torno cristão, mas minhas armas não. Eu sei que isso soa muito absurdo, mas se a gente começar a pensar sobre isso, talvez a gente consiga entender que não estamos muito longe disso. Porque alguns de nós acreditamos que podemos batizar o corpo e manter a língua sem ser batizada. Que podemos batizar o corpo e manter os olhos sem ser batizado.
Que podemos batizar o corpo e manter os ouvidos sem ser batizados. Que podemos batizar o corpo e manter as mãos sem ser batizadas. Mas nesta noite, a minha oração no Espírito, que vou declarar agora, é a oração do salmista, no Salmo de número 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Abel chega com a sua oferta, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel de sua oferta. Porque Deus sempre vai olhar oferta e ofertantes como sendo coisa igual. Bom, eu vou explicar o que eu acabei de dizer. Existem pessoas que aceitam o que a gente faz, mas não nos aceitam. E existem outros que nos aceitam e não aceitam o que fazemos. Eu quero dizer para você que quando Deus rejeitar a oferta de alguém, está rejeitando essa pessoa também. Mas quando Deus receber a oferta de alguém, Deus está recebendo esta pessoa também. E vou aproveitar para dizer algo no temor do Espírito Santo aqui. Enquanto nós aproveitarmos mão de obra de gente que Deus já recusou a vida, o ambiente profético vai ser maculado. Deus não quer alguém que entregue um serviço sem que tenha entregue a vida ainda. É melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. É melhor uma portaria vazia do que um vazio na portaria. Deus não quer o que eu entrego, Ele me quer por inteira. Se você puder levantar uma de suas mãos comigo, faça isso agora. E diga: bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Deus rejeitou Caim com sua oferta. Deus recebeu Abel com sua oferta. E Caim percebeu. Caim percebeu. Eu quero dizer para você, não se preocupe em divulgar a aceitação de Deus sobre você. Quando Deus aceita, todo mundo nota. Aleluia! Aleluia! Caim cirou, seu semblante caiu, e o termo irou-se aqui é incendiou-se muito. Numa escala, Caim era o primeiro ou o segundo? Primeiro, porque Caim era o primogênito. Mas no dia do culto, Deus decidiu que Abel seria o primeiro e Caim seria o rejeitado. O problema de alguns de nós ao alcançarmos alguns lugares é que perdemos a capacidade de perceber que ser o primeiro uma vez não quer dizer que seremos o primeiro sempre. Precisamos permitir que as coisas fluam na dimensão de Deus como Ele desejar que flua. Não trague para Deus o seu certificado de nascimento espiritual dizendo: Deus, eu cheguei primeiro aqui, o culto é dele, a presença é dele, a casa é dele, e ele é quem decide como vai fazer as coisas. Caim vai ouvir a voz de Deus. Eu vou dizer isso. Porque talvez você não tenha entendido, como eu não entendi muito tempo, até parar para refletir. Caim vai ouvir a voz de Deus. Eu sei que pareceu redundante, mas agora você vai entender. Abel nunca ouviu a voz de Deus. Olhe para a cena do culto. Deus não falou com Abel. Olhe para a caminhada de Abel com Caim até o lugar de sua morte. Deus não falou com Abel. Se o nosso nível de reverência e de intimidade e de devoção precisar ser estabelecido pelas nossas experiências transcendentais e sobrenaturais, é porque está faltando muito na gente. O primeiro homem que vai receber na galeria dos heróis da fé, o pela fé,
O primeiro mártir, por causa de um culto, não recebeu nenhuma profecia. Mas aquele que já estava desviado dentro do culto vai ouvir a voz de Deus, porque Deus, em sua misericórdia, quer trazê-lo de volta. Deus não fala mais com quem Ele ama mais. Deus fala mais com quem Ele quer resgatar primeiro. Silêncio de Deus não é sinônimo de desaprovação. Deus levanta a voz e diz: Caim, por que tiraste? Por que caiu o seu semblante? E agora vem a chave para esta mensagem que você terminou de ler comigo. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Semblante de Caim estava caído. O termo aceito aqui, na língua hebraica, é igual a levantamento. Caim, o seu semblante caiu no culto, mas eu posso levantar o teu semblante no culto. Se bem fizeres. Eu quero dizer para você que não tem carta marcada aqui. Eu quero dizer para você que não tem filho predileto aqui. Deus está dizendo: Caim, não é nada pessoal. Se você fizer bem, eu aceito a tua também. Eu não sei se vocês já passaram por isso ou só eu. Prova escolar. Terrível, né? Prova escolar. Você está lá sentadinho, fazendo sua prova escolar. E daqui a pouco você pensa consigo: acabei. Ok? Aí você levanta. E às vezes até pensa que está muito bem porque acabou antes dos outros. Eu me lembro de uma situação dessa terrível que eu passei na faculdade. Você vai com sua provinha e você entrega para o professor. Quando é aquele professor mesmo, né, mais sisudo, ele vai olhar, vai fazer assim, virar a sua prova e te dar tchau. Mas se for aquele professor mais amigo, mais querido, né, ele vai olhar assim. Tem certeza que já terminou? Eu ainda tenho alguns minutos para a mensagem. E esse culto ainda tem um tempo para terminar. E o Espírito Santo está perguntando para alguns de nós: tem certeza que já terminou? Depois da ministração de adoração, o Espírito Santo olhou para alguns de nós e disse: tem certeza que já terminou? Aí veio outra chance, enquanto o pastor Paulo ministrava essa palavra tremenda. E o Espírito Santo estava perguntando para o momento da oferta: tem certeza que já terminou? Alguns de nós não conseguimos entrar na primeira parte do culto, não conseguimos entrar na segunda parte do culto, então estamos na terceira e o Espírito Santo ainda está perguntando: tem certeza que terminou? Porque se você melhorar o culto, eu melhoro a resposta. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora: se a gente melhora o culto, Deus melhora a resposta. Eu me nego a sair daqui esta noite com metade da prova respondida. Se Deus entregou o papel na minha mão e me perguntou: já terminou mesmo? Não, eu não terminei. Eu ainda não disse glória. Não, eu não terminei. Eu ainda não aplaudi. Não, eu não terminei. As lágrimas não desceram ainda. Não, eu não terminei. Eu não orei em línguas estranhas ainda esta noite. Não, eu não terminei. Eu não levantei as minhas mãos ainda. Se você puder, pegue na mão dessa pessoa linda que está do teu lado e grita para ela: melhora o culto que Deus melhora a resposta. 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 Pelo menos por mais de 7 anos, Ana foi ao culto e não participou do culto. Quem está comigo, diga aleluia. Pelo menos por mais de 7 anos, Ana foi ao culto e não participou do culto, porque Ana chorava e não comia. O que Ana fazia? Chorava e não comia. O que Ana fazia? O culto judaico, ele é diferente de outros cultos, porque é um culto participativo. Em que sentido? O homem que vai levar a sua oferta ao Senhor, ele leva a oferta ao Senhor, mas ele participa daquela oferta comendo da oferta.
É isso mesmo. Ele leva um cordeiro para o Senhor, ele leva um animal para o Senhor. O peito é do sacerdote, o ombro é do sacerdote, o sangue é gordura exclusivamente de Deus, mas uma parte ele tira e come com a família. E quando ele come com a família, ele está participando do culto. O culto que nós viemos entregar é semelhante ao culto judaico. Por quê? Nesse sentido, porque ninguém aqui vai deixar o culto inteiro aqui. Uma parte do culto que a gente veio entregar, a gente vai levar com a gente. Talvez você não tenha conseguido entender de uma vez, mas você vai entender agora. Perceba que uma parte do que você está entregando está voltando para você. Você grita glória, glória. Daqui a pouco a tristeza vai embora. Você diz aleluia. Daqui a pouco a dor desaparece. Você aplaude voluntariamente e daqui a pouco uma angústia que te acompanhava desde a tarde foi embora. O que é isso? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Lá no Rio de Janeiro tem um grupo de crentes que dizem assim: cada glória que você dá é um demônio que cai. Isso não está na Bíblia em canto nenhum. Também tem um grupo de crentes que diz assim: o tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Isso também não está em lugar nenhum. Mas eu entendo o que eles querem dizer. A premissa é: o tamanho do culto determina o tamanho do resultado do culto. Caim, estou te dando a chance e já vou te dar o resultado. Se você não corrigir esta prova, entenda o trocadilho, é zero. O pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta. A figura aqui é de um animal feroz que está agachado do lado de fora. Do lado de fora. Eu tenho uma palavra para você: não subestime a fera que está lá do lado de fora. Que porta é essa? É a porta que levaria ele para fora do domicílio de Deus. Então, interpretando esse texto, está assim: quando tu deixares o meu domicílio, o pecado que está lá do lado de fora vai te dominar. Por isso que a gente tem que resolver tudo no culto. Está triste? Resolve no culto. Tomou uma seta de um irmão chato, não é seta do diabo não, seta do irmão chato, resolve no culto. Está angustiado? Resolve no culto. Não saia do culto atribulado. O culto é altamente espiritual. Você precisa sair do culto sem sair do domicílio de Deus. A gente sai da casa física, mas continua na casa espiritual. O que Deus disse para Caim é: a ira está baixada lá do lado de fora, e se ela levantar, você não volta mais. Eu não sei se você gostou de mim, mas eu gostei de vocês. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Se alguém que gostou de mim, você só gostou porque a fera está baixada. Se a fera levantar, você vai me detestar. Você só é quem você é porque a fera está baixada. Agora, se você deixar ela levantar, você se torna insuportável. O Senhor disse para Caim: cuidado. Caim não corrigiu a oferta e nem corrigiu os sentimentos. Veja o que está na sua Bíblia. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, está assim, ó. E falou Caim com seu irmão Abel, ponto e vírgula, e não 2 pontos. Isso muda tudo. Se fosse 2 pontos, nós teríamos o que ele falou. Mas como é ponto e vírgula, nós vamos ter uma continuação do assunto. O que é muito diferente. Por que que é muito diferente? Porque na primeira parte, ele está tentando tocar para frente. Sabe quando a gente se chateia com alguém, mas tenta tocar para frente? Sabe quando a gente fica perturbado na igreja, mas tenta tocar para frente? Sabe quando a gente tem uma crise conjugal, mas tenta tocar para frente? Foi isso que ele tentou fazer. Não são 2 pontos, são ponto e vírgula. Só que a ira não deixou. O bicho que estava agachado agora estava em pé. Sabe por que algumas pessoas mudam tanto e tão rápido? Porque o bicho que estava abaixado fica de pé. E ele não consegue falar a Abel como um irmão. Essa expressão que eu usei agora é a mesma expressão para quando os irmãos de José não conseguiam falar com ele. Não é que não conseguiam falar com ele, literalmente, não conseguiam falar como irmão. O que Abel fez a Caim? Não tente uma resposta mirabolante, nada. Sabe o que aconteceu com Caim? Ele cismou com Abel. Diga para uma pessoa linda que está do seu lado, porque depois das 21, só se for linda. Olha para uma pessoa linda que está do seu lado e diga a ela: não cisme com ninguém. Você já cismou com alguém? Eu já.
Dei uma olhada e disse, Aí o Senhor falou para mim, Aí, gente, eu subjugo minha carne. Oi! Sabe por quê? Eu quero ler para você uma fala de Adam Clarke. Não persiga ninguém. Todo perseguidor é filho do antigo homicida, o diabo. Quando perseguimos pessoas sem causa, há um pouco de diabo em nós. Quando amamos pessoas sem causa, há um pouco de Deus em nós, que nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Não cisme com ninguém, não persiga ninguém. Quem vai perseguir Abel? Caim. Quem vai perseguir Abel? Quem vai perseguir Abel? Há uma bênção em ser perseguido. Me pergunte qual? Há uma bênção em ser perseguido. Não ser o perseguidor. Oh, meu Deus, eu vou repetir o que eu acabei de dizer agora, para você sair daqui feliz da vida. Se você está sendo perseguido e não é o perseguidor, glorifique a Deus por isso. É sinal que a fera continua baixada. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O irmão do teclado pode me ajudar? E sucedeu que estando ele no campo. Entendeu? Ponto e vírgula? Não falou nada nesta hora. E sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E o matou depois do culto. Matou por causa do culto. Te parece terrível a notícia de que alguém matou alguém por causa de um celular? Te parece terrível? Te parece terrível porque alguém matou alguém por causa de uma briga de trânsito? Imagine você que o primeiro homicídio e também o primeiro fratricídio foi por causa de um culto. Nosso culto incomoda. Eu quero ler uma fala de Russell Champlin, especialmente aos pastores que estão aqui esta noite. Ele diz assim: ó Deus, que carne e sangue fossem tão baratos, que os homens viessem odiar e matar, que os homens viessem a salivar e dissipar outros, por causa de teologia. Matou alguém porque era superior a ele espiritualmente. Cuidado, porque o sistema religioso ensina a matar quem é diferente. Mas olha, fulano. O Senhor chamou a Caim e disse: onde está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu, guardador do meu irmão, assassino e mentiroso. Finge que não sabe. Sou eu, guardador do meu irmão. A lei do amor responde que sim. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. Eu não me meto na vida dele, eu sei lá o que aconteceu com ele. Claro que sabe, vigiou a ponto de ver a honra e agora não sabe dizer onde ele está porque está caído na terra. Negar que sou guardador do meu irmão é igual a negar a essência do amor. Coloca para mim o versículo 10, porque essa igreja precisa ver o que pode acontecer com gente assim. Porque alerta é para gente. Tem como colocar para eles aqui também? Tem? Ok.
Vamos ler todos juntos? Nós vamos ler do 10 ao 12, todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Disse Deus, que fizeste a voz do sangue de teu irmão? Sigam. Eis agora. 12 e último. Quando? Por gentileza, volte no versículo 10 e eu vou mostrar para esta igreja o substantivo terra. Está ali? Terra. Versículo 11. Pode seguir o 11. Terra. Acharam? Versículo 12. Solo que é igual a... E o último substantivo do versículo? Caim era o quê? Profissão. Caim era o quê? O pecado faz dos nossos aliados nossos maiores adversários. A terra que ele cultivou, a terra que ele tocou, a terra que ele conhecia, a terra que produzia o comando do trabalho dele, agora é sua inimiga. Precisamos fugir da rebelião contra a vontade de Deus, para que na área onde nós fluímos com maior poder não se torne a área de maior resistência a nós. Eu quero continuar fluindo aonde fluo com poder. Por isso eu quero escolher o caminho da segunda oferta. Eu quero escolher o caminho da reparação do culto. Eu quero escolher o caminho do vou começar de novo. Eu quero escolher o caminho de vamos lá, Deus, outra vez. Caim está perdendo a bênção do cotidiano. O Senhor diz a ele: Caim, a sua maldade está colocando a terra contra você. E Caim responde para o Senhor: a minha maldade é maior do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças fora da tua face, eu vou me esconder, vou ser fugitivo, vagabundo, porque se alguém me achar vai me matar. Ele está perdendo a bênção do cotidiano e eu caminho para concluir. O Senhor, porém, diz: qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. É um sinal de misericórdia. Vamos dizer juntos: é um sinal de misericórdia? 1, 2, 3. É um sinal de... O sinal é desconhecido, mas o significado é: quem encontrar esse homem, não o mate. E agora eu vou apontar para você. Se você quiser fazer uma setinha, faça. Um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden, a mais dolorosa de todas as despedidas. Nod não é apenas uma cidade, Nod é um estado. Saiu para perambular. Se você puder e quiser, pergunte assim a Bíblia, pergunte ao texto: e Abel? Vamos juntos no 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foi perseguido, mas não perseguiu. Foi odiado, mas não odiou. Morreu antes de estabelecer-se em uma cidade para receber uma cidade maior. Agostinho chamou de peregrino porque foi morto antes de residir em cidade terrena, porque aguardava a celestial. De acordo com o texto bíblico, Abel ouviu a voz de Deus. Eu posso passar uma vida inteira sem ouvir a voz audível de Deus.
desde que Deus nunca deixe de ouvir a minha voz. Segundo o texto, a voz de Abel ainda clama. Profetas que passaram uma vida inteira ouvindo a voz de Deus, para apostatar da fé no final. Pessoas que pelo menos garantem no seu perfil de espiritualidade que ouvem a voz de Deus 8 vezes por dia. Bom, eu não ouvi a voz de Deus hoje audível, mas uma coisa eu tenho certeza: Ele ouviu a minha. Todos nós que adoramos aqui esta noite, levante as suas 2 mãos. Eu tenho uma palavra para te entregar. O Deus que ouve a oração, o Deus que ouve a adoração, está dizendo: eu te ouvi. Para você não esquecer mais, redobre a sua atenção nesse momento. Segundo o texto, a voz de Abel ainda clama. A voz de Abel ainda? O que seria isso? Isso é uma metáfora. Eu vou explicar devagar, porque eu quero que você entenda. As gerações que não nasceram de Abel clamam. É isso que o texto quer dizer. Não é literal, é figurado. Imagine como teriam sido lindos os filhos de Abel, levando ofertas. Os netos de Abel, levando ofertas. Mas eles foram impedidos de nascer. Só que metaforicamente, o sangue de Abel caiu no chão e infectou a terra. O sangue de Abel se tornou semente. No 3, nós vamos dizer juntos: o sangue de Abel se tornou semente. 1, 2, 3. O sangue de Abel. Se você buscar o conhecimento geográfico, a tradição oral determina um lugar para onde Abel foi morto. Não com precisão, mas o suficiente para a gente entender o que o sangue dele fez. Abel caiu morto, mais ou menos, a 1,5 km de Damasco, em uma colina. A 1,5 km de Damasco, em uma colina. Em que ano Abel morreu? Cerca de 3.972 a.C. Você sabe que a Terra não tem milhares de anos, né? 3.972 a.C. O sangue caiu. E metaforicamente ficou gritando: não nasceram os adoradores. Não nasceram os ofertantes. Cerca de 2090 anos depois, aparece na história bíblica, ou melhor, no ano 2090 a.C., aparece na história bíblica um tal de Eliezer o Damasceno. Lembram? Lembram? Servo de quem? Abraão. Mais de 3.000 anos depois, em 865 a.C., chega uma menina lá. Ela vai pisar aonde Abel morreu. A escrava na casa de Naamã. Uma escrava cheia da graça de Deus. Só que esses 2 casos foram aonde? Para você não esquecer, diga: dentro de Damasco. Aonde? Eliezer o Damasceno nasceu dentro de Damasco. A menina que veio com Naamã da Síria, ela está agora em Damasco. Então, tanto um caso como outro é dentro. E Abel não morreu dentro.
1,5 quilômetro. 1,5 quilômetro é quase chegando. 1,5 quilômetro é na estrada para chegar. Pegue sua Bíblia e abra agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu estou no ano 37 depois de Cristo. E o sangue de Abel continua clamando. Deixa eu te explicar uma coisa. Os descendentes de Caim são os descendentes do maligno. E os judeus? Os judeus vêm de Sete, o próximo filho de Eva, que vai dar a linhagem ao irmão Noé, que vai gerar um filho chamado Sem, de onde veio os semitas a partir de Abraão. Então nós temos duas linhagens vivas a partir de Eva. Linhagem de Caim, os filhos da perdição. E a linhagem de Sete, os judeus. Mas tem um filho que não chegou a gerar porque morreu antes. Quem? Abel. Então os filhos de Abel, espiritualmente, que não nasceram, não são semitas. E também não são filhos do maligno. Saulo, Atos 9:1. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. 3. Seguindo ele, não está aqui não? Seguindo ele, ao aproximar-se de Damasco, dentro de Damasco, no meio de Damasco, na estrada para Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo aonde? Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 7. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Os seus companheiros de viagem ouviram a voz e não viram ninguém. E a voz que ele ouviu, obviamente, não foi a de Abel, porque Abel morreu e mortos não se comunicam, mas foi daquele que é maior do que Abel e tem o sangue mais purificado do que o de Abel, aquele que germinou na terra com mais poder do que o sangue de Abel, para levantar uma geração de adoradores que não são filhos de Caim e também não são semitas, filhos de Abraão. Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Se você tem intimidade com alguém, bata na mão dessa pessoa assim e diga a ele: geração de adoradores. Oh, o Espírito de Cristo está aqui. O Espírito de Cristo está aqui. Os descendentes de Caim geraram povos estranhos. Os descendentes de Sete geraram a nação que Deus escolheu. Mas as sementes que Abel não viu, mas foram postas no altar da adoração, reverberam na estrada de Damasco. Quando Paulo, o apóstolo da igreja, o doutrinador da igreja,
igreja, o pastor da igreja, o missionário da igreja vai cair na mesma região. Era o Espírito de Deus dizendo: eu tenho uma geração para levantar. Dê um salto da cadeira e fique de pé. Relebarachel e canto de calaio. Eu vou dizer algo aqui que eu me sinto em paz para dizer, porque amo o povo judeu. Se não amasse, não dedicaria o meu tempo a isso. Amo o povo judeu. Só que eu estou vendo gente que está muito maravilhada com o povo judeu e não entendeu ainda a história da igreja. Todas as vezes que Israel sofria algum tipo de perseguição, eles apostatavam com muita facilidade, caíam na idolatria. Semente de Sete. Sementes de Sem. Amados por Deus, queridos de Deus. Mas Deus precisou utilizar a Babilônia como vara. Bastava um aperto e onde está Deus? Acaba de sair do Egito e na primeira privação, cadê Deus? Olhe para a semente de Abel. Olhe para a igreja. Perseguidos, cerrados ao meio. Olhe para os nossos irmãos na Nigéria. Olhe os nossos irmãos na Coreia do Norte. Olhe para os nossos irmãos que foram vítimas do Estado Islâmico. E vê se tem alguém dizendo que quer voltar para Moloque. É a geração de quem perde a vida, mas não perde o culto. Perde a vida, mas não recolhe a oferta. Perde a vida, mas não nega a fé. É a semente de Abel que frutificou. Não por causa de Abel, mas por aquele que é maior do que Abel, que também fictou a terra com gotas de sangue no Calvário. Sementes de milhares, 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 milhares de adoradores. Você está proibido de olhar para trás. Você está proibido de fazer vergonha para o Deus da tua vida. Você está proibido de dizer que não está aguentando a perseguição. Você está proibido de fingir que não é crente para não perder o emprego. Você está proibido de esconder nas redes sociais que serve a Deus para continuar tendo a simpatia do patrão. Você não é filho de Caim. Você não é filho de Sete. Você é semente de Abel. Semente de Abel. O primeiro a cair por causa de um culto, mas também o primeiro a conhecer o reino celestial. Coloque a mão no seu peito agora e ore. Diga: Deus, me dá resistência. Deus, me dá resistência. Deus, não deixa eu olhar para trás. Deus, me dá ousadia. Deus, me dá autoridade. Eu preciso continuar. Estou chamando você que estava afastado. Estou chamando você que aconteceu um montão de coisas para você parar e você sabe disso. Mas esta noite o Espírito está te chamando. Vem, volta. Volta porque você não é qualquer um. Volta porque você é meu. Volta porque você é meu. Sai do teu lugar agora e vem para cá. Sai do teu lugar agora e vem para cá.